E a gente continua acompanhando aqui os casos de maior repercussão, sempre eu digo, né? Tem a ocorrência e depois a gente traz o desdobramento desta ocorrência. Tudo isso a gente mostra para você na tela do Alerta, é o que a gente mostra todos os dias. O que acontece na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. E por falar em acontecimento, olha só o que aconteceu em um ônibus que fazia a linha Juiz de Fora a Rio de Janeiro. As pessoas que estavam nesse ônibus relataram um princípio de incêndio ontem pela manhã na Serra de Petrópolis. Gabriel Luterbach, foram momentos ali de muito pavor, né? Bom dia. Bom dia, Luizmar. Bom dia ao pessoal de casa. Pois é, eu conversei com 2 passageiros que relataram que foram momentos de pânico. O que aconteceu? O ônibus saiu de Juiz de Fora e foi para o Rio de Janeiro. Ali na altura da Serra de Petrópolis, em frente à rodoviária, o ônibus começou a ter um princípio de incêndio. Então, essa fumaça ela estava subindo do andar de baixo para o segundo andar. As pessoas, obviamente, perceberam e tentaram a comunicação com o motorista do ônibus. Só para você entender melhor também, esses ônibus novos de 2 andares, eles não têm essa comunicação direta, né? Você não consegue ir na cabine do motorista, você tem que dar a volta por fora. Só que, obviamente, o ônibus estava em locomoção, né? Então você não conseguia ir até a cabine do motorista. E aí, por conta disso, você tem 2 telefones. Um telefone fica na parte de baixo e o outro telefone fica na parte de cima. Então, os passageiros tentavam falar com o motorista, só que não conseguiam. E, enquanto isso, o motorista continuava o percurso dele normalmente, só que cada vez aumentava mais a fumaça. Vamos colocar um relato de uma das passageiras que estava nesse ônibus, que ela conta como que foi esse momento de pânico. Cheiro de queimado muito forte. Esse cheiro foi aumentando, até que uma pessoa gritou lá de trás do ônibus. Era um ônibus de 2 andares, eu estava no andar de cima, uma pessoa gritou: "Tá pegando fogo aqui". E aí, no que eu olhei, estava saindo muita fumaça do banco dessa pessoa, muita fumaça, muita fumaça. Então eu saí correndo, fui pegar um telefone que tem lá na frente do ônibus, que a gente consegue falar com o motorista, mas o telefone não funcionava. Nisso começou uma correria dentro do ônibus, foi enchendo de fumaça, mais fumaça, mais fumaça. Muitas pessoas desceram correndo para o andar de baixo, as pessoas do andar de baixo também já estavam saindo dos assentos delas, e lá embaixo tinha ainda mais fumaça, tinha muita fumaça lá embaixo. E o telefone do andar de baixo, que aciona o motorista, também não funcionava. Então foram ali uns 5, 6 minutos de pânico, de o ônibus enchendo de fumaça, ninguém conseguindo comunicar com o motorista, porque ele estava incomunicável, que nesse ônibus de 2 andares a gente não tem acesso ao motorista, não tem uma porta que tem acesso ao motorista. E aí, como então que o motorista percebeu que tinha algo errado? As pessoas começaram a gritar, obviamente, com pânico dentro do ônibus. Inclusive, essa passageira relatou pra gente que haviam crianças junto com os pais. Os pais ficaram desesperados porque ainda precisavam ajudar as crianças. Então, eles começaram a gritar. E aí, o motorista escuta: olha, tem alguma coisa errada, vou parar o ônibus para poder saber o que é. Quando ele para o ônibus e abre a parte ali de trás, estava com muita fumaça. Essa passageira também relatou que ela não teve nenhuma assistência, outros passageiros também não tiveram nenhuma assistência da empresa. Vamos conferir esse relato dela também. A UTI não prestou nenhuma assistência, o motorista ficou tentando consertar o ônibus sozinho. Depois de uns 40, 45 minutos que ele estava tentando consertar o ônibus, que ele foi solicitar que a UTI enviasse algum ônibus, esse ônibus ainda sairia do Rio de Janeiro para buscar a gente lá. Então eu dividi um Uber com outras pessoas, né? Dividi um transporte de aplicativo. Outras pessoas compraram passagem lá na rodoviária de Petrópolis para virem para o Rio. E a UTI não prestou nenhuma assistência. Eu já tenho 9 ações contra essa empresa. E todas as vezes acontecem, eu venho ao Rio de Janeiro numa média mais ou menos de uma vez por mês. E quase toda viagem eu tenho algum infortúnio com essa empresa. Uma parte-chave dessa história é a falta de comunicação dos passageiros com o motorista, né? Conforme eu falei, eles não têm acesso imediato ali com a cabine. E aí eles falam que eles começaram a ligar para o motorista e o motorista não atendia. Um outro passageiro relatou que, nesse caso, o motorista estava atendendo o telefone, mas não conseguia falar, não conseguia escutar os passageiros. Vamos escutar também a sonora do jornalista Daniel Furlan. Que o ônibus estava todo cheio de fumaça, assim, foi bem desesperador. Aí, no caso, eu acordei minha namorada na mesma hora, falei: amor, fogo, levanta, vamos sair, vamos tentar sair. Aí o pessoal tentou, primeiro, falar no telefone que tem, né, lá na parte de cima do ônibus para ter contato com o motorista, mas não conseguimos falar. Mais de uma pessoa tentou também, e o telefone chamava, mas ele não falava nada, né? Depois o motorista até falou que ele escuta o telefone tocar, mas não consegue escutar.
Imagina então esses momentos de pânico, Luismar e pessoal de casa, muito complicada a situação, os passageiros tentando sair do ônibus, mas não conseguia essa comunicação com o motorista. A gente entrou em contato com a empresa de ônibus também, mas até o momento a gente não teve o retorno. Luismar, uma situação bem complicada, um princípio de incêndio, fumaça subindo cada vez mais forte, e o Daniel também lhe relata que foram 3, 4 minutos. Ainda bem que o motorista escutou esses gritos e parou o ônibus, porque se ele não para, poderia aí sim ter um incêndio. Eles também relatam que não conseguiram ver nenhuma chama. Então, a princípio, foi só um princípio de incêndio com muita fumaça. Ainda bem que o motorista, então, consegue escutar esses gritos e aí ele para o ônibus. Quando ele para o ônibus e desliga o motor, essa fumaça, então, teria cessado. E o pavor também, Gabriel, porque esse tipo de ônibus não tem janela que se abre, né? Ele é todo fechado, tem um circuito de ar-condicionado dentro do veículo, ele é todo fechado, né? E a dinâmica desse acidente vai dando uma aflição na gente que vai assistindo, imaginando a cena, que eu já conheço uma turma que tem pavor desse ônibus, que é o famoso ônibus de 2 andares, naquela parte de cima você não tem comunicação, tudo fechado, já dá uma fobia. Imagina isso com fumaça, Gabriel, não é fácil não. Exatamente, e ela relata que essa fumaça, então, ela começa no primeiro andar e ela vai subindo. Em um desses bancos, que tinha uma passageira, estava inclusive mais focado a fumaça nesse banco. Então, que essa passageira que percebe, ela começa a gritar, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Várias pessoas, que inclusive algumas estavam dormindo, né? Você sabe como é que é uma viagem, as pessoas aproveitam para descansar, e aí todo mundo começa, então, a tentar essa comunicação com o motorista, 3, 4 minutos ali que eles relatam de bastante pânico, de bastante pavor. Tá certo, Gabriel Lauterbach, aqui em cima do fato, e tá o pessoal descendo para o Rio de Janeiro, muitos querendo assistir o show de uma famosa que nem para fazer um oi assim para a turma ela serviu.